Tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, tudo bem. Então, estaremos dando continuidade hoje à parte 2, a última parte dos últimos dias de Jesus Cristo aqui na Terra. O primeiro vídeo, encerrei relatando a morte de Jesus Cristo, que aconteceu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Um homem rico de Arimateia, chamado José, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. José envolveu o corpo de Jesus num pano limpo de linho e o colocou em seu sepulcro novo, que havia cavado na rocha. Jesus foi sepultado na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, hora quando começava o sábado, que para eles era dia de repouso. Passou-se, foi sepultado na sexta-feira, passou o sábado e agora, na madrugada do domingo, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. A sepultura não segurou Jesus. Aleluia, aleluia. A morte não pôde reter a vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo havia dito: eu dou a minha vida para a retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. As mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram pela manhã ao sepulcro e lá chegando encontraram a pedra fora do lugar que havia sido colocada para fechar o sepulcro. E um anjo disse-lhes: não temais vós, sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde estava, ide depressa, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele ressurgiu dos mortos. Eis que vai adiante de vós para a Galileia. Aleluia. O sepulcro agora está vazio. A morte não pode segurar a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, ele passou 40 dias aqui na terra, não mais aparecendo em público como antes nos seus 3 anos que ele aqui passou com o seu ministério, agora apenas para os seus discípulos. Ele ficou aqui os 40 dias ensinando, dando as últimas instruções, o grande amor que Jesus Cristo tinha pelos seus, por nós, né? Dizendo que eles não ficassem tristes, que não se incomodassem, que eles não iam estar sozinhos, que ele iria enviar um consolador, aleluia, que era o Espírito Santo, né? E agora ele aparece primeiramente a Maria Madalena no domingo em Jerusalém. Ela foi anunciar aos discípulos que estavam tristes e chorando, mas eles não creram. Ainda no domingo, acompanhou 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que era uma aldeia com 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Aleluia. Chegando na aldeia, os discípulos o convidaram para estar com ele, porque o dia já terminava. Conversou com eles e só o reconheceram quando Jesus tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhes dava. Então eles o reconheceram, e nisto Jesus desapareceu de diante deles. E aqueles homens ficaram maravilhados e não conseguiram ficar ali naquele lugar. Decidiram voltar para anunciar aos discípulos que estavam em Jerusalém. Voltaram para Jerusalém para falar aos discípulos, mas também eles não creram. Jesus também apareceu no domingo a Pedro em Jerusalém. Apareceu aos 10 discípulos no cenáculo no domingo em Jerusalém. Apareceu outra vez aos 11 discípulos no domingo seguinte em Jerusalém. Depois aos 7 discípulos que foram pescar no mar da alguns dias depois da ressurreição.
Quem primeiro falou que ia pescar foi o apóstolo Pedro. E os outros disseram, eu vou também. E seguiram a Pedro para aquela pescaria. E ali naquela pescaria, Jesus pergunta se ele já tem pegado algum peixe. E eles disseram não. E Jesus manda eles lançarem a rede novamente, né? Aleluia. E João disse, é o Senhor. Quando João disse, é o Senhor, Pedro ficou dentro d'água, com vergonha, né? Porque diz a Bíblia que ele estava nu, certamente estava só de calção, sem a camisa, né? De cima, né? E ali Jesus tem aquela conversa com Pedro e pergunta se Pedro o ama por 3 vezes seguida. E Pedro diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus manda-o apacentar as ovelhas dele, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fazer o ide que Jesus mandou, ensinar a palavra, aleluia, aqueles que ainda iam de crer nele, aleluia. Outra vez, Jesus aparece aos 11 discípulos em um monte na Galileia, alguns dias depois. A seus discípulos no Monte das Oliveiras, provavelmente a mais de 500, do qual o apóstolo fala lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 40 dias depois da Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E aqui, no livro de Atos, capítulo 1, versículo a partir do 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou, aleluia, pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. E naquele dia
naquele dia aceitaram a Jesus Cristo, creram na palavra do Senhor, 3.000 pessoas. E no dia seguinte, mais 2.000 pessoas. E assim o Evangelho chegou até nós. Aleluia. Alguns anos mais tarde se passaram e o Senhor chamou o apóstolo Paulo para trazer o Evangelho ao gentio. Gentio é todo aquele que não era judeu. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus Cristo, quando na oração dele ali estava intercedendo por nós, ele disse: Pai, eu vos peço não somente por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus Cristo ali estava intercedendo por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por este presente maravilhoso. Aleluia. A salvação, o perdão dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos. Não somos mais escravos do nosso pecado. Aleluia. Nós que cremos, a Bíblia diz, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Nós agora somos livres. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo reinará. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada, meu Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É tempo de alegria. Aleluia, glória a Deus. Páscoa, a libertação da escravidão. Aleluia. Jesus Cristo nos deu vida, veio nos trazer vida. Aleluia. Ele venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou e nos resgatou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. A dívida que tínhamos para com Deus. Nós éramos transgressores. Jesus Cristo pagou o preço ali na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita mediante a vida do seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.